Oi pessoal, meu nome é Letícia Marques, eu sou advogada especialista em Direito Ambiental, pós-graduada em Direitos Animais, pesquisadora de sustentabilidade na Universidade de São Paulo. Sou professora universitária e tutora do Baleia, né? Eu tô aqui tratando desse tema com vocês porque ele também é bem próximo a mim. Eu sou tutora de um salsichinha que vai completar 10 meses aqui no meio da quarentena. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o presidente Caio e a OAB por essa iniciativa, por esse projeto que reforça o papel da OAB na garantia, na promoção da cidadania. É muito importante que a OAB possa dar a sua contribuição e é realmente um projeto para todos nós advogados sentirmos muito orgulho. Eu fico muito honrada de poder estar aqui dando a minha contribuição. Quero agradecer também à advogada Amanda, da OAB de Santana, que é responsável, né, por ter oportunizado a minha participação nas comissões de meio ambiente e também na comissão de defesa dos direitos dos animais aqui da OAB de São Paulo, e a Gláucia, a nossa presidente da comissão de meio ambiente da OAB de São Paulo. Também não posso deixar de agradecer você que está assistindo esse vídeo. Se você está aqui nesse bate-papo com a gente, é porque você também doou um pouquinho do que você tem para que a OAB consiga levar materiais de limpeza, materiais de higiene e alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade e para ajudá-las no enfrentamento dessa crise causada pela Covid-19. Mas vamos lá, por que é importante conversar sobre noções de direito dos animais, de direitos animais? O que você vai aprender e por que é importante você acompanhar esse vídeo até o final? No que isso vai mudar a sua vida? Existem duas situações muito importantes, dentre todas as outras que podem envolver as relações entre humanos e animais. Existem duas que são mais importantes e sobre as quais a gente vai focar o nosso vídeo aqui hoje. Uma é a situação da conservação da biodiversidade, da conservação da fauna brasileira. E dois é a questão dos animais de companhia. Animais de companhia é hoje a nomenclatura mais indicada, mais politicamente correta para se referir aos animais domésticos, que é a expressão que todo mundo ouvia antes, né? Que são os animais que já estão adaptados ao convívio humano. Existem também os animais de produção, que são aqueles animais destinados para consumo. A gente está falando de gado, de frango, de leitão. E aí, gente, é importante fazer um disclaimer aqui, abrir um parênteses. A minha análise nesse vídeo é uma análise jurídica. Existem diversas ideologias voltadas aí para a questão animal. Eu sei que existem muitos colegas adeptos à causa animal que são abolicionistas, e eu vou pedir licença para vocês, porque a minha análise aqui é uma análise jurídica, e a Constituição brasileira é bem-estarista. Ao mesmo tempo em que a Constituição brasileira condena a crueldade contra os animais, ela também permite que haja a exploração econômica dos animais de produção, por exemplo. A Constituição brasileira entende que ali se alimentar de carne animal e crueldade animal são coisas diferentes. Independente da opinião pessoal que você possa ter, eu sei que tem muita gente, muitos colegas que consideram essas formas de exploração animal, de consumo de carne humana, de animais usados no entretenimento. Eu sei que tem muita gente que considera isso tudo um cenário de maus tratos, mas para a Constituição brasileira são coisas diferentes. Então, como é um vídeo para falar de direito, de legislação, eu vou me reservar aqui a seguir a explicar para vocês o que diz a lei. E aí, em casa, vocês podem utilizar essa informação para confrontar ou conformar a opinião que vocês já têm a respeito. O que a Constituição brasileira, o que a legislação brasileira estabelece em um amplo espectro?
que deve haver a conservação da fauna, e aí a gente está falando especialmente da fauna silvestre, são os animais que não estão adaptados ao convívio humano e que são considerados pela legislação enquanto parte de um ecossistema. Esses animais considerados coletivamente, não individualmente, coletivamente, enquanto parte de um ecossistema, ou seja, enquanto parte de uma trama complexa de relações entre o meio ambiente e os seres vivos que nele habitam e desses seres vivos entre si. Quando a gente fala do animal nessa situação, a gente vai utilizar regras de direito ambiental que dizem respeito à conservação do meio ambiente, à conservação da biodiversidade. Quando a gente fala daquele animal que já está adaptado ao convívio humano, quando a gente fala do animal de companhia, ou mesmo quando a gente fala do animal silvestre individualmente considerado, quando a gente fala tendo como pressuposto a senciência do animal, ou seja, ele como indivíduo e não como grupo, a gente aplica regras de direito animal. As regras de direito ambiental estão olhando para o meio ambiente como um todo, para o ecossistema, para o conjunto e para a função que cada espécie tem dentro daquele sistema. São pecinhas que, se forem prejudicadas ou se forem alteradas, vão mudar toda a composição do ecossistema, vão mexer com a resiliência do ecossistema e tudo aquilo pode sair do equilíbrio. Quando a gente fala do animal enquanto ser senciente, a gente está falando da capacidade dele de sentir emoções, da capacidade que ele tem de ter consciência dele mesmo, de saber que ele existe e de sentir emoções como dor, medo, estresse, ansiedade, felicidade, alegria, tudo aquilo que a gente pode perceber nos nossos animais de companhia. E a senciência é tão importante assim no direito animal porque ela é o pressuposto da vedação à crueldade. Todo o direito animal surge dessa disposição na Constituição Federal que veda o tratamento cruel aos animais. E a crueldade é vedada porque entende-se que o animal é capaz de sentir dor. Então, se eu tiver... Eu ouvi isso uma vez em um vídeo dito por um advogado de meio ambiente. Gente, presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu ouvi o seguinte comentário uma vez: então eu não posso tomar antibiótico, porque senão eu vou matar, eu estou submetendo à crueldade a bactéria que está dentro do meu corpo, porque se é assim, a gente não vai poder fazer nada com os vírus, com as bactérias, com os parasitas. Pessoal, para começo de conversa, bactéria não é animal. E realmente os conceitos que vêm da biologia são muito importantes. Assim como o direito ambiental, o direito animal também é multidisciplinar e também empresta conceitos que vêm das ciências naturais. Vamos lá, bactéria não é animal, primeira coisa. Segunda coisa, a senciência existe no animal que tem o sistema nervoso central, que é capaz de desenvolver esses sentimentos, que é capaz de sentir dor. Se o animal, isso é o que diz a ciência, eu tô aqui vendendo peixe pelo preço que eu comprei, porque eu sou advogada, não fui eu que gerei esse dado. Eu fiz pesquisas que me permitiram descobrir, analisar e avaliar esses dados e que me permitem dizer para vocês que as ciências naturais entendem que é senciente o animal que possui um sistema nervoso central, porque é ele que possibilita ao animal essas diversas emoções. Então, quando a gente fala da proteção que o direito animal traz para os seres sencientes, a gente está falando desses animais que têm sistema nervoso central e que são capazes de desenvolver a consciência deles mesmos. Qual que é a diferença? Quando eu falo da dor que um animal está sentindo, eu não estou pensando no papel dele enquanto parte de um ecossistema. Eu não estou pensando nele sobre as regras de direito ambiental. Eu estou pensando nele enquanto um indivíduo que está sentindo dor, medo, estresse e que merece a proteção dada pela Constituição Federal que veda o tratamento cruel. Aí eu uso as regras
de direito animal. Primeiro, é importante conhecer essas regras de direito ambiental aplicáveis à fauna, porque, segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem hoje mais de 100 mil espécies diferentes de fauna, incluindo mamíferos, aves, répteis, peixes, e dessas mais de 100 mil espécies, 1.173 espécies estão ameaçadas. O que são 1.173 espécies? Perto de 100 mil, dá pouco mais de 1% ou nem isso. Não dá para fazer essa conta, porque ela vai levar a uma falsa conclusão de que essas 1.173 espécies ameaçadas não merecem proteção. E isso não é verdade, porque uma espécie perdida não pode ser recuperada. É preciso que a gente trabalhe, e é um mandamento constitucional do artigo 225, que o meio ambiente, a natureza, os processos ecológicos sejam preservados. Então, o direito ambiental tem um papel importante na conservação das mais de 100 mil espécies de fauna existentes no Brasil, em especial das 1.173 espécies que estão ameaçadas, porque aí o direito ambiental vai olhar o papel delas no ecossistema e vai olhar a importância que essas espécies desempenham para que a gente tenha um ambiente ecologicamente equilibrado. De outro lado, outro dado muito importante veio do último censo do IBGE, que identificou que existem cerca de 140 milhões de animais de companhia nos lares brasileiros. É muito animal. Se a gente considerar que a população brasileira é de 200 milhões, 140 milhões de animais é muito animal. Qual é a implicância disso? A implicância é que existem situações fáticas relacionadas a esses animais no dia a dia das pessoas, nas relações das pessoas, que merecem tutela jurídica. Que situações são essas? Situações de guarda dos animais nos casos de dissolução da sociedade conjugal, dos animais em condomínio, do transporte dos animais, da relação entre tutores e médicos veterinários, da prestação de serviços voltados para o bem-estar animal. São situações, independente de você ter um animal de estimação ou não, é fato que existem cerca de 140 milhões de animais de estimação ou animais de companhia nos lares brasileiros. Isso é uma situação que existe e que merece tutela do direito. Então, essa é a importância, né, de ter essas noções iniciais para lidar com esse cenário fático. Um cenário em que se exige a conservação de espécies da fauna silvestre e um cenário que exige tutela dos animais de companhia. Como a gente sabe que um animal é de companhia? Só porque ele está na nossa casa? Só porque ele está na nossa casa há mais de um mês? Há mais de um ano? Não! Os animais de companhia são os animais adaptados ao convívio humano. Um animal adaptado ao convívio humano, ele não se adaptou de ontem para hoje, nem do ano passado para cá, nem dos últimos 10 anos. Um animal adaptado ao convívio humano é um animal que durante milhares de anos passou por um processo evolutivo de cooperação com os seres humanos. É o que aconteceu com os lobos, que se tornaram os cães que a gente tem hoje nas nossas casas, né? O Canis lupus familiaris, se eu não me engano, o nome correto da espécie é essa. Então, é uma espécie que a gente tem em casa que veio dos lobos, tem os lobos como os ancestrais e que foram domesticados aí ao longo de milhares de anos. Essa adaptação é realmente já uma coisa mais profunda, de ordem fisiológica e comportamental. Se eu pego um passarinho na natureza, se eu pego uma tartaruga na natureza e ponho ela na minha casa, e não dá pra eu achar que porque ela tá ali uma semana comendo, bebendo, que ela tá adaptada. Não tá. Esse animal pode estar em situação de maus tratos pelo simples fato de estar afastado do seu habitat. Então,
veja, por isso que é muito importante que essas situações também sejam reguladas pela legislação ambiental. Porque quando a legislação ambiental, quando a fiscalização ambiental falha em não permitir que pessoas tenham guarda ou posse de animais silvestres sem a devida autorização, quando a legislação ambiental falha nisso, essa falha pode provocar, pode configurar a situação de mal-estar para esses animais, porque eles estão privados do seu habitat, porque eles estão privados de exercer o seu comportamento natural. E existe ainda muita confusão de origem histórica e cultural no Brasil com relação a alguns animais que são silvestres e que não estão adaptados ao convívio humano, por mais que a gente pense o contrário, né? Em geral, papagaios, tartarugas. Tartaruga é um animal silvestre. Já foi feita uma pesquisa, a maioria dos brasileiros acha que tartaruga é um animal de companhia. Quando eu era pequena, por exemplo, na minha casa, a gente tinha uma tartaruga. Porque a minha irmã tinha bronquite. E a minha avó acreditava naquela lenda, não sei se vocês já ouviram, que se você põe uma tartaruga numa caixa embaixo da cama da criança que tem bronquite, a bronquite sara. E essa é uma lenda, não tem comprovação científica disso, mas é uma lenda que se repetia em diversos lares brasileiros. E aí o brasileiro ficou com isso na cabeça e o brasileiro não atina que a tartaruga é um animal silvestre. Para você ter uma tartaruga, você precisa ter uma autorização do órgão ambiental. Acho que ficou claro, né, a diferença do direito ambiental, daquilo que o direito ambiental tutela, daquilo que o direito animal tutela e como essas duas áreas do direito se relacionam e como também essas duas áreas do direito dependem de conceitos que a gente vai buscar nas ciências naturais, nas ciências biológicas, com colegas que são da biologia, da veterinária, da medicina, das áreas de ciências naturais. Então, vamos lá, regras de mobilidade urbana. Perguntas que advogados como eu, que trabalham com direito ambiental e com direito animal, ouvem recorrentemente. Sobre transporte de pet, mobilidade urbana com o seu pet. Bom, gente, a mobilidade urbana precisa seguir as regras impostas pela prefeitura e as regras impostas pelos órgãos competentes para regular o sistema de transporte. A gente precisa observar também o que diz o Código Brasileiro de Trânsito. Então, exemplo, eu não posso dirigir o carro com o pet no meu colo. Eu não posso dirigir o carro com o pet solto. O que se busca evitar com isso é que haja um acidente. A gente sabe que os animais, às vezes, eles ficam agitados dentro do carro, alguns dormem, outros não. Mas se por um acaso, se o seu animal for igual ao meu, que não consegue ficar 5 segundos longe do tutor e ele vai querer ir pro meu colo enquanto eu estiver dirigindo, isso pode prejudicar a minha manobra, a minha habilidade de direção e provocar um acidente. Por isso que o Código Brasileiro de Trânsito estipula que o animal precisa estar seguro dentro do carro. Ele pode estar seguro no colo de alguém que se responsabilize por isso, mas o ideal mesmo é que o animal esteja sendo transportado em uma caixa adaptada para esse fim, uma caixa de transporte, ou então esteja preso com aqueles cintos de segurança adaptados para pets. Ainda sobre mobilidade urbana, aqui no município de São Paulo, por exemplo, não é permitido transportar pet com patinete. Carros de aplicativo, a gente está falando de uma relação privada entre um prestador de serviço que presta seu serviço por intermédio do aplicativo e o passageiro. Não existe a obrigatoriedade de transporte do animal. Quem precisa concordar em transportar o animal ou não é o prestador de serviço, é o motorista. Por isso, eu recomendo que você, se você precisar de um carro de aplicativo para fazer o transporte do seu pet, eu recomendo que você converse com o motorista antes para saber se ele aceita. Experiência pessoal. Em 95% das vezes,
Quando eu chamo o carro, eu explico, olha, meu nome é Letícia, eu tô indo com o meu cachorrinho, vou levá-lo ao veterinário, vou levá-lo à creche, ele tá comigo, ele está preso na guia. E mais de 90% das vezes os motoristas aceitam. Com relação aos outros que não aceitam, só cabe a nós respeitar. Outras coisas que existem e que a legislação municipal de vocês, do seu município, caso você não seja de São Paulo, pode te dar muitas orientações com relação ao dever do tutor para com o animal no ambiente urbano. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, é proibido você sair com seu animal na rua sem guia. O animal precisa estar na guia. Na cidade de São Paulo, você só pode adentrar em estabelecimentos com o seu animal, em estabelecimentos de comida, restaurante, essas coisas, se nesse restaurante houver um espaço separado, destinado exclusivamente para tutores e pets. Se o estabelecimento não tem um espaço destinado para isso, ele não vai poder receber o tutor e o pet. Não é porque o dono da loja não gosta, porque o dono da loja é antipático. É porque, de fato, existem regras jurídicas e regras sanitárias que o estabelecimento precisa seguir. Se você quer mesmo muito, assim como eu, passear e ir para um restaurante com o seu pet, você pode procurar na internet, existem vários guias de estabelecimentos que estão adaptados às regras da prefeitura e às regras sanitárias para receber você e o seu pet. Outra coisa importante que pouca gente sabe, eu também não sabia, eu fui pesquisar isso tudo que eu tô falando para vocês quando eu adotei o Baleia, que é o meu salsichinha. E aí eu descobri que aqui na cidade de São Paulo existe o Registro Geral Animal, é como se fosse um RG do animal. É obrigatório, gente, é obrigatório. Você pode fazer gratuitamente no centro de zoonoses ou em clínicas veterinárias e pet shops conveniados. Se você acessar o site da prefeitura, na seção de zoonoses, lá tem uma lista com o nome, o endereço e o telefone desses estabelecimentos conveniados para você fazer o RGA do seu animal. O que é o RGA? É um número de identificação. Quando você acessa aquele número, que é aquele número de cadastro, vai ter o nome do tutor, o endereço e os dados de identificação. É mais ou menos como se fosse um chip analógico. Deus me livre que isso aconteça comigo ou com qualquer um de vocês. Mas vamos supor que a gente saia para passear com o nosso animal e o nosso animal se perca. Se ele tiver o RGA, o número de RGA na plaquinha de identificação dele, a pessoa que o encontrar pode entrar em contato com os zoonoses, passar um número de identificação e assim a zoonoses vai conseguir auxiliar no retorno desse animal para sua família. Outra questão importante, que é uma pergunta muito recorrente, é sobre a guarda de animais. A guarda de animais nos casos de separação de casais. Gente, primeiro é importante que você procure um advogado que vai te orientar sobre o seu caso em específico. Cada caso é um caso e eu não vou conseguir aqui num vídeo falar sobre todos os casos possíveis, mas uma orientação geral que pode servir para você procurar um advogado e se informar melhor é que já existem precedentes no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da guarda de pets, no caso de separação de casais. Por que isso é importante? Porque nessas decisões, e a decisão do desembargador Carlos Alberto Garbi foi pioneira nesse sentido, nesses casos se reconheceu que animais e seres humanos formam vínculos e que esses vínculos não podem ser negligenciados, tratando o animal como coisa, na partilha aí de bens do casal que está se separando. Por isso que se fala da guarda dos animais. É um reconhecimento judicial da senciência do animal. Então, se você está passando por uma situação dessas e tem essa dúvida, essa informação já te ajuda a procurar um advogado e se orientar melhor sobre o seu caso em específico. Por fim, pessoal, acho que a pergunta que é mais feita, infelizmente, é sobre como denunciar situações de maus tratos.
primeiro, como é que se identifica maus tratos? Lógico, a gente vê, a gente ouve, ninguém é ignorante, a gente consegue perceber quando um animal tá apanhando, quando um animal tá sem comida, quando um animal tá sem água, a gente consegue perceber essas situações. Só que do ponto de vista jurídico, isso precisa ser provado, isso precisa ser documentado. Como é que se documenta isso? Com perícia. Por que você não brinca com bolinha? Vem! Meu Deus do céu. Vamos lá, situação de maus tratos. A gente consegue perceber quando um animal está sendo submetido a uma situação de maus tratos. A gente consegue perceber quando um animal está sem comida, quando um animal está sem água, quando um animal está sofrendo. Mas, juridicamente falando, isso precisa ser comprovado. Como é que faz? Existem regras para isso também. O que se baseia, o que serve de diretriz para isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que orienta médicos veterinários a fazer laudos periciais a respeito de maus tratos. Esses são os profissionais habilitados a dizer juridicamente, né, sem querer desvalorizar a empatia que cada um de nós tem com animais em situação de vulnerabilidade, mas juridicamente falando, quem tem autoridade, legitimidade para dizer esse animal foi submetido a maus tratos é o médico veterinário exercendo seu papel como perito nessa ação, em uma eventual ação judicial. Existem regras aí dentro dessa resolução para avaliar se o animal está em boas condições de saúde física, se ele está em um ambiente saudável, se ele não tá num quarto úmido, se ele não tá num lugar onde faz muito sol e ele não tem água, essa questão ambiental mesmo. E também a questão psicológica do animal, se ele tá estressado, se ele tá apresentando sinais de traumas e assim por diante. E aí, pessoal, a gente vai deixar aí na tela alguns telefones para você denunciar situações de maus tratos, caso você infelizmente se depare com situações desse tipo. Você pode fazer primeiro pela internet uma denúncia no site da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, DEPA. Não é um boletim de ocorrência, é uma denúncia. Boletim de ocorrência você faz na delegacia mesmo, física. Você pode ligar na linha verde do IBAMA, você pode usar o Disque Denúncia Animal, que é um serviço do Estado, disponível para todos os municípios da Grande São Paulo, e na cidade de São Paulo, para qualquer situação envolvendo urgência e emergência de animais, você pode ligar no telefone 156. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a companhia de vocês aqui nesse vídeo. Tô deixando os meus contatos aqui na tela, caso vocês tenham alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu sigo à disposição. Deixa o seu like no vídeo, porque assim a gente consegue identificar se o tema foi interessante. Se você quer, deixa aqui nos comentários. Você quer uma parte 2 desse vídeo? Tem alguma situação específica que você gostaria que a gente abordasse? Deixa aqui nos comentários, ou manda um e-mail, ou entre em contato, que a gente, conhecendo melhor a repercussão desse vídeo, a gente consegue produzir um conteúdo que seja interessante para você. Aí você doa mais e você aprende mais coisas que podem ser muito úteis para você. Muito obrigada e até a próxima!